Seja bem-vindo ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E descubra que fronteiras ainda são disputadas nesse Nerdologia sobre como a Segunda Guerra Mundial terminou. Berlim, dia 30 de abril de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, 75 anos atrás, Adolf Hitler comete suicídio, como já vimos aqui. Mas isso não significou o fim do conflito, que durou mais meses, que incluíram 2 bombas atômicas e uma das maiores ofensivas militares de todos os tempos. A guarnição alemã de Berlim se rendeu no dia 2 de maio, quando foi formado um novo governo na Alemanha nazista, chamado de Gabinete Flensburg, nome da cidade portuária onde foi estabelecido o quartel-general do novo presidente, o almirante Dönitz. No mesmo dia, cerca de 1 milhão de soldados sob comando alemão se renderam na Itália e na Áustria. Os próximos dias foram acompanhados de rendições alemãs e da captura de membros do alto escalão nazista, e também da última ofensiva da guerra na Europa, quando os soviéticos, com apoio local, avançaram com 2 milhões de homens para libertar Praga da ocupação alemã. A luta na cidade durou até 11 de maio, dias depois da assinatura da rendição geral das forças alemãs. A assinatura ocorreu em Berlim, no dia 8 de maio no horário local, que ficou marcado como o dia da vitória na Europa. Como já havia passado da meia-noite em Moscou, a Rússia e outros países celebram a data em 9 de maio. Nos dias seguintes, os líderes em Flensburg foram presos. Enquanto isso, a guerra no Pacífico continuava em diversas frentes. Os Estados Unidos, com apoio de guerrilhas filipinas, iniciaram campanhas para expulsar os japoneses do arquipélago, e tropas australianas iniciaram a libertação da ilha de Bornéu, que hoje é dividida entre 3 países e, na época, era a última grande fonte de petróleo sob controle japonês. Principalmente com o enfraquecimento das defesas japonesas, desde fevereiro, a Força Aérea dos Estados Unidos estava conduzindo uma campanha de bombardeio contra as cidades japonesas para destruir a capacidade fabril do Japão. Esses bombardeios muitas vezes usavam bombas incendiárias, que tinham um efeito devastador contra as construções de madeira japonesas. Essa campanha foi muito traumática para os japoneses e inspirou o filme Túmulo dos Vagalumes. Em junho, os aliados tomam a ilha de Okinawa, a maior operação anfíbia da guerra, e os britânicos terminam de expulsar os japoneses da Birmânia, enquanto o exército republicano chinês realizou sua última grande ofensiva contra a ocupação japonesa no sul da China. O conflito sino-japonês, embora pouco retratado na cultura pop, foi marcado por massacres violentos contra a população chinesa, que motivaram a união entre republicanos e comunistas contra o Japão. Essa parte da guerra causou a morte de ao menos 16 milhões de pessoas. Sob controle do Japão, restavam as ilhas do Arquipélago Nacional, a Península da Coreia e a região da Manchúria, administrada por um estado fantoche dos japoneses, com autonomia limitada. Embora sem chances de vitória, o Japão ainda não estava derrotado quando a Alemanha se rendeu. Por causa dos exemplos das batalhas anteriores, era calculado que a invasão das ilhas japonesas pelos aliados enfrentaria uma resistência fanática, tanto militar quanto civil, com ao menos 500 mil de mortes apenas do lado aliado. Além disso, na Manchúria restava um grande e ainda intacto exército japonês, com quase 1 milhão de soldados. A geografia da região facilitava sua defesa, assim como a da Península Coreana, onde estavam as últimas indústrias bélicas japonesas ainda de pé. O Japão esperava que, com uma defesa obstinada e fanática, conseguiria se aproveitar dessa situação e forçar uma paz negociada sem rendição. Como enfrentar esses 2 aspectos foi um dos temas centrais da Conferência de Potsdam entre os aliados. Realizada na Alemanha, semanas após a rendição alemã, ela produziu diversos documentos importantes, inclusive um que exigia a rendição incondicional do Japão. Nessa conferência, Stalin afirmou que os preparativos para a entrada soviética na guerra contra os japoneses já estavam quase prontos, cumprindo o acordo anterior, e Harry Truman, presidente dos Estados Unidos, avisou de uma nova e poderosa arma. A União Soviética e o Império Japonês, embora em alianças diferentes e ideologicamente opostos, tinham um pacto de não agressão, evitando mais uma frente de guerra. Além disso, os japoneses tinham temor do exército soviético, responsável pela primeira derrota japonesa em mais de 70 anos. A conferência acabou no dia 2 de agosto de 1945. 4 dias depois, os Estados Unidos atacaram a cidade japonesa de Hiroshima, no primeiro ataque nuclear da história. Ainda assim, os japoneses não se renderam, com alguns de seus comandantes céticos, inclusive de que o que aconteceu seria realmente um ataque nuclear.
No dia 9 de agosto, a União Soviética invadiu a Manchúria em 3 pontos, com mais de 1,5 milhão de soldados e 5.000 tanques, avançando rapidamente rumo à Península Coreana. No mesmo dia, os Estados Unidos lançaram a segunda bomba atômica, agora contra a cidade de Nagasaki, e enviaram um ultimato. Agora o comando japonês temia ter que enfrentar os Estados Unidos no ar e no mar, e os soviéticos em bases muito mais próximas. Ainda assim, o comando militar japonês estava dividido sobre a rendição incondicional. Apenas no dia seguinte, com a intervenção política do imperador, o comando japonês aceitou a situação, o que motivou uma tentativa de golpe por militares que não aceitavam a rendição. O comando japonês ainda tentou negociar com os aliados, que reafirmaram a necessidade de rendição incondicional enquanto o avanço soviético continuava. No dia 14 de agosto, o maior bombardeio convencional da guerra contra o Japão foi realizado pelos Estados Unidos. No dia 15, foi transmitido pelo rádio a capitulação japonesa, lida pelo imperador. Era a primeira vez que os japoneses ouviam a voz do monarca. Os combates continuaram por alguns dias, já que muitos comandantes japoneses não aceitaram ou acreditaram na notícia. A assinatura da rendição oficial foi apenas no dia 2 de setembro.